Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos, no nome de Jesus. E estamos aí mais uma vez para deixar a palavra de Deus, para levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e fazer cumprir Marcos 16, verso 15, tá bom? Que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu agradeço você que tem assistido as minhas mensagens, agradeço você do fundo do meu coração que tem compartilhado os meus vídeos, tá? Você do YouTube, do WhatsApp, do Facebook, pode ter certeza que você tem o meu carinho e que você vai estar nas minhas orações, tá bom? Independentemente se você é cristão ou não, mas todos são bem-vindos nesse canal, tá certo? Você católico, espírita, budista, né, livre pensador, pessoa que não tem religião nenhuma, você meu amigo, minha amiga, que me assiste essas mensagens, né? Seja você da mesma igreja do que eu ou não, você tem o meu carinho, tá? Você tem o meu abraço, tá certo? No nome de Jesus Cristo, tá bom? Você que é da Assembleia de Deus, da Batista, da Universal, da Deus de Amor, né? Da Metodista, da Mundial, né? Você tem o meu carinho, você que é do mesmo ministério que eu, que é a Igreja da Graça, tá? Você tem o meu carinho. E você que não faz parte de nenhuma igreja, você também tem o meu carinho, tá certo? Todos são bem-vindos nesse canal, tá bom? E esse canal é para levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus e transmitir a você a palavra de Deus, tá certo? Eu não tenho nenhum outro objetivo nesse canal a não ser pregar a tua palavra, a pregar a palavra de Deus. Esse canal não é para lavar roupa suja, como muitos fazem aí. Esse canal não é para ficar falando mal dos outros, como muitos fazem aí. Esse canal não é para falar de política, Deus me livre e guarde, né? Esse canal é para falar da palavra de Deus, tá bom? E vamos ao que interessa, né? Vamos finalizar esse estudo falando sobre o espírito de Judas, né? Eu dividi esse estudo em 4 módulos. Claro que a Bíblia ela tem mais pessoas que foram usadas por esse demônio, por esse espírito, mas o Espírito Santo me fez separar apenas 4 mensagens para alertar você, meu amigo e minha amiga, para alertar você desse demônio, desse espírito imundo, porque ele continua vivo, né? E continua bem vivo, tá? Esse demônio aí, ele tem agido muito no nosso meio. É um espírito de traição, é um espírito de conspiração, é um espírito que você tem que tomar muito cuidado, porque esse demônio, ele tem agido muito, né? Então, fica aí o meu alerta para você, tá bom? E o alerta do Espírito Santo, né? Me usando para falar contigo. Então, para finalizar esse estudo, diferente das outras pessoas que eu já falei, que eu falei do Absalão, eu falei do próprio Judas Iscariotes, né? E o último que eu falei foi do Corá, né? Diferente deles, essa pessoa que eu vou falar para você não era uma pessoa mau caráter, né? Diferente deles, essa pessoa que eu vou falar contigo era uma pessoa de Deus. Foi uma pessoa considerada segundo o coração de Deus, né? Claro que eu vou falar do rei Davi, né? Mas mesmo sendo de Deus, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus,
O rei Davi, ele deixou se influenciar por esse espírito imundo, pelo espírito de Judas. Por quê? Para começar, o que o Davi fez? Era no tempo de guerra que os reis tinham que estar na guerra. A Bíblia diz que o Davi, ele ficou em casa. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 em diante. O Davi, ele ficou em casa, né? Mas era para o Davi estar na guerra junto com os seus homens, né, para guerrear. Ele resolveu ficar em casa. Aí começou a destruição. Aí começou a ruína dele. E a Bíblia diz que quando ele ficou em casa para descansar, ele passeando pelo seu palácio, né, a Bíblia diz que ele viu a Batseba, que era a esposa de Urias, né? Ele viu ela tomando banho e logo se acendeu um desejo, né, sexual, se acendeu um desejo carnal na vida de Davi, que o Davi, ele não vigiou, e acabou cometendo esse ato de adultério. Ele mandou chamar a esposa, né, e praticou o ato. Como é que alguém ia poder falar não para o próprio rei? Como é que alguém, estando diante do rei Davi, ia poder falar não, né? Ainda mais a esposa de um soldado. Então o Davi abusou da sua autoridade, vamos assim dizer, e mandou chamar a Batseba. E os dois manteram relação sexual, né? E do fruto desse relacionamento, dessa noite de aventura, vamos assim dizer, dessa noite de prazer, né, nasceu, ela engravidou, né? Ela chegou a engravidar e chegou até ter o filho, né? Só que o que aconteceu? O Davi, se o povo descobrisse que a Batseba estava grávida, sendo que Urias estava na guerra, né? E se o povo descobrisse que a Batseba estava grávida, principalmente do rei Davi, o que ia acontecer? O reino de Davi iria ser manchado e o Davi ia correr risco até de ser apedrejado. Porque naquela época lá a lei era terrível, né? Se a pessoa fosse pega em adultério, ela poderia ser levada até a morte por apedrejamento, independentemente se ela era de uma posição ou não, né? Era a lei na época. Então o Davi, para tentar consertar, vamos falar na real, para tentar consertar a besteira que ele fez, o que ele fez? Ele mandou chamar Urias da guerra. Ele mandou chamar Urias para que Urias, qual que era a intenção do Davi? Ele queria se safar dessa. Então ele mandou chamar Urias, né, para que Urias ele se deitasse com a sua esposa, né? E o Davi poderia falar, eles poderiam falar que o filho dela seria do Urias. Aí o Davi ia sair bem dessa, né? Só que de Deus ninguém esconde, meu amigo e minha amiga. Não adianta a pessoa querer dar uma de esperto com Deus, que ela não vai dar certo não, né? Só que o que aconteceu? O Urias, por ser um homem leal, Urias, por ser um homem honesto, Urias, ele se recusou a dormir com a sua esposa. O Davi até chamou Urias em sua casa, embebedou Urias, olha só. Deu vinho para Urias até Urias ficar embriagado, né? E virou para Urias e falou: olha, vai descansar, vai se deitar com a sua esposa, né? Como se ele estivesse se importando com Urias, né?
Como se ele estivesse ligando pro Urias, né? Vai se deitar com a sua esposa, vai descansar, deixa que os outros fazem. Aquele bonzinho, né? Aquela pessoa que dá uma de bonzinho. Não sei se você já se deparou com essas pessoas. Se você já se deparou, meu amigo e minha amiga, cuidado, hein? Cuidado com muitos elogios, Cuidado com aquela pessoa que bate nas suas costas, concordando com o seu erro. Essa pessoa não é seu amigo não, hein? Aquela pessoa que é seu amigo, ele vai falar a verdade. Se você tiver errado, ele vai mandar na lata, para você despertar, Fica aí a lição. Então, o Davi, ele fez isso. Olha só como é que é o espírito de Judas. O demônio, o mesmo demônio que usou do Judas. Lembra do que eu falei, no começo da mensagem, no começo desse estudo? Quando a Maria, ela tinha lavado os pés. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Quando a Maria, ela tinha acabado de lavar os pés de Jesus com o perfume, o Judas, ele quis dar uma de bom moço, Ele falou assim, por que não vende esse perfume e dê aos pobres? Só que o próprio evangelista João, ele fala que o Judas, ele falou isso não é porque se importava com os pobres. O Judas não estava nem aí para os pobres. Mas o evangelista João falou isso, o Judas falou que o Judas falou isso por quê? Porque o Judas, ele era ladrão. E tudo que se lançava na bolsa, ele desviava uma parte. Ele era bandido, mau caráter. Claro que o Judas, ele era mau caráter, sim. Mas o Judas também deixou-se influenciar por esse espírito, que é o demônio, o mesmo demônio que falou com Eva, para que Eva comesse do fruto, depois a Eva deu para Adão, e a gente conhece a história. Você vê, é o mesmo espírito. Você percebeu uma coisa? É o mesmo espírito que entrou no Davi, porque Davi não vigiou, que falou assim, Urias, vai descansar, vai se deitar com a sua esposa, porque você está cansado, Fica aí, vai descansar da guerra. Olha a intenção do Davi. Davi não estava se importando com Urias. Davi apenas queria se safar do seu erro, igual Judas. É igual Judas. O Judas, ele era bandido, Ele era ladrão, ele era uma pessoa mal intencionada, que o diabo entrou na vida dele. A Bíblia fala isso, que o diabo entrou no coração de Judas. E, fingindo ser uma pessoa boa, intencionada, se importando com os pobres, falou para não, por que não vendeu esse perfume e deu para os pobres? Foi a mesma coisa que o Davi fez. Davi falou assim, Urias, vai descansar, rapaz. Você está guerreando demais. Eu te dou um dia de folga. Eu te dou um dia de folga. Só que, meu amigo e minha amiga, Urias, ele era um homem leal. Urias, ele era um homem honesto. Urias, ele não gostava de coisa errada. E a Bíblia diz que Urias, ele não foi se deitar com a esposa. A Bíblia diz que Urias, ele dormiu na porta do palácio do rei. Porque o que Urias falou pro Davi? Olha só o que é uma pessoa honesta. O que Urias pensou? Falou, não é justo. Os meus colegas de trabalho, os meus amigos, os meus companheiros estão lá na guerra e eu estou aqui descansando. Não é justo,
Não posso agir desse jeito. Meus companheiros estão lá se virando do avesso, suando na batalha, eu vou ficar aqui descansando? Não vou, não. De jeito nenhum. De forma alguma, não vou descansar, não. Ou seja, Urias era um homem honesto, né? Então ele não decidiu ir para a guerra. Aliás, perdão. Ele não decidiu ir descansar, ele não decidiu ir se deitar com a sua esposa. Ele embebedou e deitou na porta do palácio e dormiu. E o Davi ficou bravo, porque o plano do Davi não deu certo, né? O plano do Davi não deu certo. Até que o Davi ele teve a decisão mais macabra que alguém poderia ter. Ele decidiu matar um homem inocente. Olha o que é o espírito de traição. Você percebeu que uma coisa liga com a outra? Por que essa mensagem? Por que o Espírito Santo me deu o título dessa mensagem, o espírito de Judas? Você percebe que uma coisa liga com a outra? Qual que era a intenção do Judas? Judas roubava. Judas ele praticava o erro. Mas qual que foi a cartada final de Judas que o diabo usou dele? Entregar Jesus para a morte. Você percebeu como é que uma coisa liga com a outra? O Davi foi influenciado por esse mesmo espírito. O Davi ele entregou o próprio soldado para a morte. Se você quiser ler, está lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14 e versículo 15. Se você quiser ler, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14 e versículo 15. A Bíblia diz que pela manhã, o Davi mandou uma carta por intermédio de Urias. Olha só, Urias ele levou a sua sentença de morte. Ele carregou sua própria sentença de morte. A Bíblia diz, em 2 Samuel 11, verso 14 e 15, que pela manhã o Davi mandou uma carta através de Urias para Joabe, que era o seu homem, o seu general. E qual que era essa carta? Para que o Joabe colocasse Urias na frente de batalha, sozinho, tirasse os outros e deixasse que Urias fosse morto. Eu repito, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 14 e verso 15. Então, o Davi, ele mandou essa carta através de Urias, para que Joabe colocasse Urias na batalha e tirasse todos os homens, todos os outros, para que Urias fosse morto. Olha só, Davi entregou o próprio homem inocente para a morte. Você percebeu que uma coisa liga com a outra? Aleluia. Que Jesus ele foi um homem inocente entregue à morte pelo seu próprio discípulo, pelo próprio Judas Iscariotes. Olha só, meu amigo e minha amiga, eu não estou dando essa palavra para você desconfiar das pessoas, não estou dando essa palavra para você viver com pensamento mal das pessoas, viver desconfiando das pessoas. Não estou dando essa palavra para isso, mas eu estou dando essa palavra como um alerta, porque o traidor, o espírito de traição, ele está no nosso meio. Ele usa de pessoas que estão próximas a nós, de pessoas que estão perto de nós. Às vezes é uma pessoa que está perto de você na sua igreja, no seu local de trabalho, infelizmente até na sua família. Então por isso que você tem que tomar cuidado, pedir a orientação de Deus e o discernimento. Às vezes a gente acha que todas as pessoas que estão na igreja são de Deus, não são. Às vezes a gente acha que todos são amigos e não são. Tem pessoas que ela tem aquela mentalidade tão fechada,
que ela acha que ela agrada a todos, que ela acha que ela é bem vista por todos, que ela acha que ela é aplaudida por todos. Meu amigo e minha amiga, tira essa ilusão do teu coração. Eu tenho falado muito isso no altar, nas reuniões que eu faço. Você não agrada a todos. Você não vai ser aplaudido por todos. Nem todos querem o seu bem, meu amigo e minha amiga. Só que eu não estou ensinando você a ter raiva das pessoas. Não estou ensinando a você a pagar o mal com o mal. Não, pelo contrário. Estou ensinando você a ficar esperto, tomar cuidado. E lutar contra o seu verdadeiro inimigo, que é o diabo. Mas também tomar cuidado. Tomar cuidado com as pessoas que se aproximam de você. E muitas das vezes dá um tapa nas suas costas, mas por trás está falando mal de você. Tem que tomar cuidado. Principalmente com aquela pessoa que você está no erro e às vezes a pessoa, ela passa a mão na tua cabeça. Cuidado, esse não é o teu amigo. Então fique esperto. Mas eu repito, o Davi, ele não foi um mau caráter. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Diferente das outras pessoas que eu já falei. Mas mesmo assim o Davi não ficou imune a esse espírito. Não vigiou. Então esse demônio está aí. Ele está agindo, ele está trabalhando. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Cuidado com o espírito de Judas, tá bom? Eu finalizo esse estudo e que você possa meditar e compartilhar essa mensagem. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Hoje e eternamente. E você diga amém. Tá bom? Que Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.